Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Pelos becos escuros de Riverdale, duas figuras deslizavam com uma graça quase sobrenatural. A vizinhança os conhecia como Jake e Dylan Carter, irmãos gêmeos aparentemente comuns, inseparáveis e frequentemente silenciosos. No entanto, ninguém suspeitava do segredo que carregavam desde a infância. Treinados desde cedo por um misterioso mestre da Ásia, eram especialistas em artes marciais mortais, capazes de incapacitar múltiplos oponentes em um instante. Naquela noite, um grupo de bandidos da vizinhança, conhecidos por semear terror e caos, decidiu intimidar Jake e Dylan, acreditando que sua aparente calma significava fraqueza. Eles se aproximaram, zombando e xingando. Mas os gêmeos impassíveis trocaram um olhar breve, quase imperceptível, um sinal silencioso que haviam aperfeiçoado ao longo dos anos. Ao menor movimento do primeiro bandido para atacar, os irmãos Carter entraram em ação. Em uma série de movimentos rápidos e precisos, desarmaram e imobilizaram seus agressores. E sua força combinada e timing perfeito transformaram o confronto em uma dança silenciosa e mortal. Os bandidos atordoados perceberam tarde demais que haviam acabado de desafiar combatentes muito mais perigosos do que jamais poderiam imaginar. Naquela noite, a lenda dos gêmeos mortais das artes marciais começou a se espalhar por Riverdale. E embora alguns pensassem que eram apenas adolescentes comuns, logo descobririam que não se pode mexer com os Carters. A Riverdale High School nunca foi tranquila, mas naquela manhã, uma tensão particular pairava no ar. Os corredores ecoavam com as risadas e gritos zombeteiros de alguns alunos, acostumados a intimidar aqueles que consideravam mais fracos. Entre eles, um grupo de bandidos, liderado por Marcus Mack Henderson, rondava a escola em busca de novas vítimas. Jake e Dylan Carter atravessaram os portões da escola, mochilas nas costas, passos sincronizados e seguros. Ambos tinham 17 anos, cabelos castanhos desgrenhados e olhos verdes penetrantes, mas sua postura calma e ereta revelava uma disciplina incomum para adolescentes. Boatos circulavam desde sua chegada: eles são estranhos, nunca abrem a boca, mas parecem saber de tudo. Marcus, alto e musculoso, deu um passo à frente arrogantemente, cercado por seus cúmplices. Apontou para Jake. Ei, novato, quem você pensa que é para ficar parado assim? Jake não respondeu. Dylan, um pouco atrás dele, deu um sorriso quase imperceptível. Marcus franziu a testa, irritado com o silêncio. Você acha que vamos deixar você em paz? Ele gritou, aproximando-se. Os outros alunos começaram a se afastar, alguns intrigados, outros assustados com a assertividade dos gêmeos. Quando Marcus tentou agarrar o braço de Jake, Dylan saltou para a frente com uma velocidade estonteante, prendendo Marcus contra a parede antes que ele pudesse reagir. Em menos de 5 segundos, ele estava desarmado e incapaz de se mover. O silêncio tomou conta do corredor. Os bandidos recuaram incrédulos enquanto Jake simplesmente disse com a voz calma: "Você deve conhecer seus oponentes antes de provocá-los." Marcus, humilhado, soltou uma risada nervosa e deu um passo para trás. Os gêmeos trocaram um olhar cúmplice e seguiram seu caminho, desaparecendo na multidão de estudantes que ainda murmuravam, espantados. Esse simples confronto já anunciava que aqueles adolescentes não eram como os outros. Em Riverdale, os Carters logo seriam motivo de conversa. Após a humilhação nos corredores da escola, Marcus Mack Henderson e seu grupo de capangas se reuniram em um canto escuro do refeitório. A raiva queimava em seus olhos, misturada a uma sensação de descrença. Como 2 adolescentes silenciosos puderam incapacitá-los tão facilmente? Não é possível, murmurou um dos cúmplices. Eles foram rápidos demais. Rápido? Não, eles são perigosos, e juro que não podemos deixar isso passar, retrucou Marcus, batendo na mesa. Vamos mostrar a eles quem manda aqui. Enquanto isso, Jake e Dylan saboreavam a refeição em silêncio. A calma deles contrastava fortemente com a agitação do refeitório. Os gêmeos haviam aprendido, sob o olhar atento do mestre, que paciência e discrição eram tão poderosas quanto a força bruta. No entanto, cada um deles estava pronto para intervir, se necessário. Mais tarde naquela tarde, enquanto o sol se punha atrás dos prédios, Marcus e seus cúmplices seguiram os gêmeos perto do campo esportivo. Desta vez, eles não seriam pegos de surpresa. Cercaram Jake e Dylan, rindo baixinho e brandindo paus e correntes improvisados. Dessa vez você não vai escapar, gritou Marcus. Dylan sorriu friamente enquanto Jake assumia sua posição de combate, com todos os músculos tensos e prontos para explodir em uma fração de segundo.
Os bandidos atacaram, mas o que não sabiam era que os gêmeos haviam antecipado seus movimentos. Em perfeita sincronia, usaram técnicas de arremesso e desarmamento, incapacitando cada agressor antes do primeiro golpe. Gritos de surpresa e dor ecoaram pelo campo vazio. Os bandidos no chão ofegaram e mal se levantaram, chocados com a precisão e a velocidade dos movimentos dos gêmeos. Marcos, coberto de poeira, recuou, tremendo de raiva e medo. Você tem sorte que eu seja indulgente, Jake disse com uma voz calma, mas gélida. Os gêmeos se viraram e foram embora, deixando para trás bandidos humilhados e uma lenda que começava a se espalhar pela escola. Ninguém deveria subestimar os Carters. Na manhã seguinte, a Riverdale High parecia diferente. Sussurros sobre Jake e Dylan Carter circulavam por toda parte. Até os professores notaram sua calma e confiança e a maneira como se moviam, como se já conhecessem cada movimento dos colegas. Mas por trás desses adolescentes comuns escondia-se um segredo muito mais perigoso. Um misterioso mestre de artes marciais chamado Mestre Lee, que criou os gêmeos desde a infância em um dojo escondido nos arredores da cidade. Naquela manhã, Jake e Dylan estavam em um pequeno parque atrás da escola, longe de olhares curiosos. Eles estão ficando cada vez mais ousados, disse Dylan, observando os alunos passarem. Sim, mas precisamos manter o foco. Cada movimento conta, respondeu Jake com o olhar fixo em um galho que se movia suavemente ao vento. Poucos minutos depois, o mestre Lee apareceu, silencioso como uma sombra. Vestido com um kimono preto e segurando um bastão de treinamento, ele caminhou em direção aos gêmeos. Você demonstrou disciplina ontem, disse ele com uma voz calma, mas autoritária. Mas o verdadeiro teste começa quando o medo e o orgulho entram em cena. Dylan estreitou os olhos. Você quer dizer que Marcos e seus capangas estão voltando? O mestre assentiu. Exatamente. Mas lembre-se, o verdadeiro poder não reside apenas na velocidade ou na força, mas no autocontrole e na estratégia. Enquanto conversavam, os gêmeos já sentiam as energias de Marcos e seu grupo se aproximando. Eles não eram mais apenas adolescentes raivosos ou arrogantes, mas adversários calculistas. Cada movimento tinha que ser antecipado. Temos que mostrar a eles que provocar os Carters tem um preço, sussurrou Jake. A dupla se posicionou, costas com costas, pronta para enfrentar o próximo ataque. Das sombras do parque, os bandidos observavam, sem saber que os gêmeos haviam aprendido a dominar não apenas as artes marciais mais mortais, mas também a arte da estratégia e da antecipação. O primeiro movimento estava prestes a ser desencadeado, e desta vez, ninguém escaparia ileso. A noite caía sobre Riverdale, e o parque atrás da escola mergulhava na penumbra. Os gêmeos Carter esperavam pacientemente, cada músculo tenso, cada respiração controlada. Sabiam que Marcos e seus capangas apareceriam em breve. E de fato, o som de passos alertou Jake e Dylan. Marcos, acompanhado de seus cúmplices, emergiu do matagal, desta vez armado com paus, correntes e uma raiva ardente. Dessa vez você não vai escapar, Marcos gritou, avançando arrogantemente. Os gêmeos trocaram um olhar silencioso, um sinal aprendido ao longo de anos de treinamento. Como sempre, agiram em perfeita sincronia, uma dupla cujos movimentos eram antecipados e calculados. Quando Marcos atacou primeiro, Dylan esquivou-se com fluidez, agarrando o bastão e balançando-o em direção a um de seus cúmplices. Jake, por sua vez, usou técnicas de arremesso, derrubando um oponente no chão antes que ele pudesse reagir. Os bandidos surpresos tiveram dificuldade para acompanhar a velocidade e a precisão dos gêmeos. Você é rápido, mas não invencível, Marcos gritou, tentando coordenar seus homens. Dylan deu um passo à frente e, no movimento fluido, desarmou dois bandidos simultaneamente. Jake, aproveitando a oportunidade, jogou o terceiro contra um banco de madeira, neutralizando quase completamente o ataque. Mas Marcos, teimoso e furioso, avançou direto contra Jake. O choque entre os dois oponentes fez o chão tremer. Cada golpe trocado era uma demonstração de força e técnica. Marcos percebeu tarde demais que havia subestimado os gêmeos. Eles não eram apenas rápidos e poderosos, mas também inteligentes e estratégicos. Chega! Dylan sussurrou, enquanto Jake imobilizava Marcos com o movimento preciso da chave de braço, deixando-o à mercê dos gêmeos. O silêncio se instalou. Os bandidos, ofegantes e humilhados, recuaram lentamente. Marcos, corado de raiva e dor, percebeu que acabará de ser completamente dominado. Os gêmeos impassíveis viraram-se e se afastaram para as sombras, deixando para trás uma mensagem clara. Em Riverdale, os Carters não eram para brincadeira. No dia seguinte, Riverdale parecia calma,
Mas Jake e Dylan sabiam que a tranquilidade era apenas ilusória. Os bandidos humilhados no dia anterior não ficariam de braços cruzados. Marcos, em particular, nutria uma raiva que prometia grande perigo. Em um armazém abandonado nos arredores da cidade, Marcos reuniu seus cúmplices. A atmosfera era eletrizante, repleta de raiva e vingança. Não podemos deixar essas crianças nos enganarem. Marcos disparou. Desta vez vamos surpreendê-los. Eles não esperam que usemos. Isso. Ele tirou uma bolsa contendo vários itens, correntes reforçadas, bastões, sprays irritantes e outros instrumentos de combate. Seus olhos brilhavam com um brilho perigoso. Vamos encurralá-los esta noite, onde ninguém poderá ajudá-los. Enquanto isso, Jake e Dylan estavam no dojo secreto do Mestre Lee, treinando para dominar novas técnicas de combate corpo a corpo e desarmamento. Eles voltarão com mais força e astúcia, explicou o mestre. Vocês devem antecipar cada movimento e manter a sincronia. Dylan franziu a testa. Temos que estar preparados para tudo. Desta vez não será apenas um confronto físico. Eles vão tentar nos encurralar. Mestre Lee assentiu. Exatamente. A verdadeira luta não se vence apenas com os punhos, mas com a mente. Sua paciência, sua estratégia e sua antecipação serão suas melhores armas. À medida que o sol se punha atrás dos prédios, os gêmeos sentiam a tensão no ar. Os bandidos planejavam algo mais perigoso do que nunca, e o momento decisivo se aproximava. Naquela noite, Riverdale descobriria que os Carters não eram apenas adolescentes especialistas em artes marciais, mas também estrategistas capazes de transformar qualquer ataque em uma armadilha para seus inimigos. E para Marcos, essa seria a lição mais dolorosa de sua vida. A noite caía sobre Riverdale, e uma leve névoa envolvia as ruas desertas. Os gêmeos Carter pressentiram que Marcos e seus capangas estavam prestes a agir. Seus instintos, aguçados por anos de treinamento com o Mestre Lee, nunca os falharam. Marcos e seus cúmplices escolheram um antigo canteiro de obras abandonado como cenário para sua vingança. As tábuas frágeis, as vigas de metal e as pilhas de tijolos eram ótimos pontos de emboscada. Desta vez vamos pegá-los. Marcos murmurou com os olhos brilhando de raiva. Jake e Dylan chegaram silenciosamente, examinando rapidamente a área. Cada sombra, cada canto podia esconder perigo. Eles querem nos prender, mas podemos usar o plano deles contra eles, disse Jake calmamente. Dylan assentiu, e os dois tomaram posições. Quando os bandidos emergiram das sombras, armados e prontos para atacar, os gêmeos reagiram com uma precisão quase sobrenatural. As correntes foram desarmadas, os bastões neutralizados e os bandidos foram derrubados no chão antes mesmo de perceberem o que estava acontecendo. Cada movimento dos gêmeos era calculado para usar o ambiente a seu favor, uma viga para desequilibrar um oponente, uma pilha de tijolos para canalizar o ataque de outro, e cada gesto era sincronizado com o outro. Marcos, furioso e incapaz de acompanhá-lo, tentou fugir, mas Dylan o interceptou com uma técnica de arremesso perfeitamente executada. Jake imobilizou outro cúmplice com uma chave de braço, deixando os bandidos ofegantes, exaustos e humilhados. Vocês ainda não entenderam, disse Jake friamente, sua calma contrastando com a violência dos movimentos deles. Não estamos brincando. Os bandidos, aterrorizados e derrotados, mal recuaram, finalmente percebendo que haviam subestimado a força e a inteligência dos gêmeos. Naquela noite, Marcos percebeu que sua vingança havia fracassado e que nenhuma astúcia ou intimidação seria suficiente para derrotar os Carters. Enquanto os gêmeos se afastavam na névoa, suas silhuetas pareciam quase irreais, como se duas sombras inexpugnáveis tivessem deixado sua marca na cidade. Uma lição acabará de ser ensinada. Em Riverdale, Jake e Dylan não eram apenas adolescentes, mas verdadeiros mestres em artes marciais, estratégicos e mortais. Nos dias seguintes, Riverdale parecia estar voltando ao seu ritmo habitual. Mas Jake e Dylan sabiam que a tempestade não havia passado. Marcos, repetidamente humilhado, não conseguia mais agir sozinho. Começou a recrutar outros bandidos e adolescentes impressionáveis da escola, prometendo poder, dinheiro e vingança coletiva contra os gêmeos. Desta vez não será apenas uma luta. Vamos esmagá-los, disse Marcos aos seus novos aliados em uma garagem abandonada. Eles são rápidos, mas em número podemos esmagá-los, respondeu um dos cúmplices. Enquanto isso, os gêmeos, ainda no dojo com o Mestre Lee, treinavam não apenas artes marciais, mas também a percepção de situações de combate envolvendo diversos oponentes. Você precisa aprender a antecipar não apenas o movimento, mas a coordenação de vários atacantes, explicou o mestre. Em uma luta real, a força bruta não basta.
A mente precisa ser mais rápida que os músculos. Dylan se virou para Jake. Haverá mais oponentes desta vez. Não podemos nos dar ao luxo de cometer o menor erro. Jake assentiu. Correto. Mas estamos prontos. Cada movimento conta, e temos a vantagem da sincronização. Naquela noite, os gêmeos patrulhavam discretamente a área ao redor da escola e do parque, já sentindo a agitação nas ruas. Marcos e sua nova gangue estavam se preparando para atacar, mas, desta vez, a arrogância dos bandidos poderia custar-lhes caro. Os gêmeos haviam aprendido com cada encontro anterior e sabiam que a verdadeira vitória residia na estratégia e no domínio completo do ambiente. A tensão aumentou. Nas sombras, figuras se aproximavam, sussurros de um plano maligno podiam ser ouvidos. O confronto iminente não era mais uma simples vingança entre adolescentes furiosos, mas uma batalha que poderia revelar a extensão dos talentos mortais dos gêmeos e testar seu vínculo como nunca antes. Riverdale ainda não sabia que esta noite se tornaria palco de um confronto épico onde inteligência, velocidade e domínio das artes marciais seriam as únicas armas capazes de proteger os Carters. A noite caía em Riverdale, e o parque atrás da escola estava silencioso, quase assustador. Jake e Dylan estavam em posição, cientes de que desta vez Marcos não viria sozinho. Os bandidos eram mais numerosos, mais bem preparados e armados com correntes, paus e até spray irritante. Lembre-se do que o mestre Lee nos ensinou, sussurrou Jake. Cada movimento deve ser antecipado. Dylan assentiu, seus olhos verdes fitando a escuridão à frente. As silhuetas de Marcos e sua gangue surgiram na névoa, avançando em formação. Você não vai escapar dessa vez. Marcos gritou, brandindo um pedaço de pau. Os gêmeos trocaram um olhar silencioso e, em um movimento perfeitamente sincronizado, entraram em ação. Dylan desviou de um pedaço de pau e derrubou o agressor contra uma pilha de tijolos, enquanto Jake interceptou outro com uma rápida técnica de desarmamento. Apesar da superioridade numérica, os bandidos não conseguiam acompanhar a velocidade e a precisão dos gêmeos. Cada ataque era calculado para neutralizar os oponentes um a um, utilizando o ambiente ao redor, postes, bancos, galhos baixos e muros. Marcos, furioso e desesperado, tentou pegar Jake de surpresa, mas Dylan apareceu do nada e o imobilizou com uma chave de braço, deixando-o incapaz de se mover. Os outros bandidos, vendo seu líder incapacitado, começaram a entrar em pânico. Nós deveríamos ir embora, um deles sussurrou, aterrorizado. Os gêmeos impassíveis avançavam lentamente, um passo de cada vez, demonstrando que não eram apenas rápidos, mas perfeitamente estratégicos. O caos ao redor deles parecia quase coreografado, cada movimento uma mistura de precisão e força letal. Por fim, Marcos e seus capangas, ofegantes e humilhados, foram forçados a recuar. Jake e Dylan permaneceram lado a lado, com sua calma e total autocontrole contrastando fortemente com a bagunça deixada para trás. Você deveria aprender que provocar os Carters sempre tem um preço, disse Jake, com a voz fria, mas firme. À medida que a neblina aumentava, os gêmeos desapareciam nas sombras, deixando para trás bandidos derrotados e uma vizinhança inteira que começou a sussurrar o nome dos Carters com respeito e medo. Na manhã seguinte, a Riverdale High School estava agitada. Boatos sobre o confronto noturno já circulavam pelos corredores. Alunos cochichavam, alguns impressionados, outros ainda assustados. Marcos e sua turma haviam desaparecido, humilhados e em silêncio, enquanto os gêmeos Carter lentamente se tornavam uma lenda viva. Na sala de aula, a professora observava os gêmeos com uma mistura de curiosidade e respeito. Jake, Dylan, devo dizer que vocês causaram uma impressão notável, disse ele hesitante. Os gêmeos trocaram um pequeno sorriso, mas permaneceram em silêncio. A descrição fazia parte da sua força, e eles sabiam que a verdadeira lição vinha não apenas da vitória física, mas também do autocontrole e da mentalidade. No entanto, nem todos ficaram impressionados. Marcos, ainda humilhado, começou a formular um plano mais complexo, buscando mobilizar outros alunos e encontrar novas estratégias para enfrentar os gêmeos. Corria o boato de que até mesmo alguns adultos da escola desconheciam até onde Marcos iria para recuperar seu poder e reputação. Enquanto isso, os gêmeos se encontraram no dojo secreto do mestre Lee. Cada vitória traz novas ameaças, explicou o mestre. Nunca subestime a sede de vingança. A disciplina e a estratégia que você aplicou devem agora se tornar o seu modo de vida. Dylan franziu a testa. Então essa história não acabou? De jeito nenhum, respondeu Jake. Cada batalha nos prepara para a próxima. E às vezes o inimigo mais perigoso não é aquele que você vê chegando, mas aquele que você ignora.
Os gêmeos perceberam então que a luta para proteger sua honra e seu bairro estava apenas começando. Riverdale logo descobriria que por trás da calma e disciplina dos Carters havia uma força que desafiava toda a lógica e imaginação. Poucas semanas após o último confronto, Riverdale havia mudado. Boatos sobre Jake e Dylan circulavam por todos os corredores, parques e esquinas. Os gêmeos haviam se tornado mais do que apenas adolescentes, agora eram uma lenda, figuras respeitadas e temidas por toda a cidade. Mas apesar da fama crescente, Jake e Dylan permaneceram fiéis aos ensinamentos do Mestre Lee: disciplina, autocontrole e antecipação. Eles sabiam que o verdadeiro poder não residia no medo que inspiravam, mas na capacidade de proteger aqueles que não podiam se defender. Marcus e seus cúmplices, ainda humilhados e incapazes de desafiar os gêmeos, deixaram Riverdale em busca de outros territórios para aterrorizar. Mas a experiência lhes ensinou uma lição: os Carters não deviam ser subestimados, e qualquer ataque contra eles resultaria em derrota certa. Certa noite no dojo, Mestre Lee observou os gêmeos com um leve sorriso nos lábios. Você progrediu bastante. Mas lembre-se, cada vitória é um passo, não um fim. O mundo está cheio de desafios, e somente aqueles que dominam a mente e o corpo podem ter esperança de superá-los. Dylan colocou a mão no ombro do irmão. Então continuamos treinando, sempre. Jake assentiu. Sempre. E esta cidade saberá que por trás da calma e do silêncio, escondem-se dois lutadores capazes de tudo. Enquanto a lua iluminava o dojo, os gêmeos praticavam nas sombras, seus movimentos fluidos e mortais formando uma dança perfeita. Riverdale ainda não tinha visto nada, a lenda Carter mal havia começado. E nos becos e corredores do colégio, uma mensagem ecoou silenciosamente: nunca subestime aqueles que você acredita serem comuns, porque por trás de cada rosto calmo pode haver uma força que ninguém ousaria desafiar.